irmãos, aqui em Efésios, Paulo tem um chamado para cada um destes irmãos aqui nessa igreja. E eu gostaria de fazer o mesmo chamado que Paulo fez aqui aos irmãos. Ele fala sobre a questão da unidade da fé, que ele diz lá no versículo 4, que há um só corpo e um só Espírito. No versículo 5 ele vai dizer que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E ele continua, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos vós. Ele fala sobre a unidade que cada um de nós devemos ter em Cristo, pois somos um só corpo. No versículo 16 ele vai continuar falando do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Nessa noite eu quero chamar cada um dos irmãos um chamado muito importante, um chamado à maturidade. Na pregação de hoje eu quero falar sobre o papel de cada crente na igreja. Hoje pela manhã o Breno falou sobre batismo, já que teríamos irmãos que estavam sendo selecionáveis para o batismo. E uma outra parte importante para estes irmãos que aprenderam mais sobre batismo, e a cada um de nós, é saber que a partir do momento que você é batizado, você se torna membro desta igreja. Você faz parte do corpo de Cristo nessa igreja. E como corpo, cada um de nós tem uma função específica. Se eu não tivesse os meus pés funcionando perfeitamente, eu não estaria aqui agora em pé. Se a minha voz não estivesse boa, eu não estaria aqui pregando. Precisamos de cada parte do nosso corpo. Por isso é importante, irmãos, nessa noite relembrarmos do papel que cada um temos nesta igreja. Deus nos chama à maturidade. Como todas as igrejas, nós passamos por momentos de transição. E neste momento estamos passando por momentos assim. São tempos em que Deus não apenas Ele organiza as coisas, mas Ele trabalha profundamente no coração do seu povo. Quando estamos passando por uma mudança, é o momento em que nós paramos e refletimos. Se há uma mudança, o que foi que eu fiz que causou essa mudança? E se eu não fiz nada, o que Deus quer nos ensinar com essa mudança? É importante, irmãos, nós entendermos que, sendo culpados ou não por uma mudança, sabemos que Deus está no controle de tudo e que Ele trabalha nestes momentos para a edificação do seu povo. Esses tempos de mudança não são tempos de termos medo, de ficarmos parados ou até mesmo de retrocedermos, mas é um momento em que nós podemos crescer espiritualmente. É um momento de responsabilidade. Mais do que nunca, agora nós vemos que a igreja, para continuar, precisa de cada um trabalhando. E também é um momento de amadurecimento, irmãos. Quando nós passamos por uma prova, por alguma coisa em nossas vidas, nós devemos sempre tirar lições daquela coisa. E quando nós aprendemos algo novo através de uma experiência que nós tivemos, seja na igreja, no trabalho, na escola, em casa, nós amadurecemos. Assim como uma criança, quando ela faz algo de errado, ela aprende através dos efeitos daquele erro dele, que ele não deve mais fazer aquilo. Nós também, irmãos, temos sempre que aprender com os nossos erros a amadurecermos espiritualmente. Por isso, hoje eu quero chamar cada um dos irmãos para, nas passagens que nós vamos ler, para nessa passagem que nós lemos aqui em Efésios, que fala justamente sobre isso,
sobre a unidade da fé, fala que somos corpo, fala que nós devemos buscar sempre. Ele continua, a partir do versículo 17, vai falar sobre a santidade cristã, uma busca que cada um de nós devemos ter. A palavra de Deus, ela nos ensina que a igreja, ela não é sustentada por estruturas humanas, por cargos ou pessoas, mas pelo próprio Cristo. Nós vimos em Efésios aqui que Cristo é o cabeça, lá no finalzinho do versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Colossenses 1,18 também vai mencionar a mesma coisa, vai dizer, Ele é a cabeça do corpo. Vamos abrir, irmãos, essa passagem. É o próximo livro, após aqui temos Efésios, temos aqui Filipenses, Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Depois voltamos novamente para Efésios. Vamos ler algumas passagens aqui, mas o nosso foco principal vai estar lá em Efésios. Colossenses 1,18 vai dizer, Ele, Cristo, é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, todas as que estão na terra como as que estão nos céus. Quando uma pessoa ela está no hospital, no leito de morte, e ela tem um problema no rim, ou no coração, ou em algum outro órgão, se for possível, podemos fazer uma transfusão, podemos fazer uma mudança, tirar aquele órgão que não funciona e colocar um outro órgão. Mas e se o problema for a cabeça? Se a cabeça não funcionar, tem como fazer uma transfusão de cabeça? Até hoje não é possível. Quem sabe no futuro será possível, só Deus o sabe. Então, olha a importância que Cristo tem sobre nós, irmãos. Ele é a cabeça. E se Cristo, Ele continua sendo a cabeça da igreja, então cada membro do corpo, cada um de nós, irmãos, é chamado a assumir com mais consciência o seu papel. Tempos como o que estamos passando, irmãos, revelam se somos apenas frequentadores, sentadores de bancos, ou se nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Nós temos a certeza que Deus tem sido fiel para cada um de nós. Ele tem nos sustentado, Ele tem nos preservado e Ele vai nos conduzir a algo maior, irmãos. Como diz lá em 1 Samuel 7,12, até aqui nos ajudou o Senhor. Salmo 103,2 vai dizer, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Então, vamos aprender um pouco mais, relembrarmos, irmãos, do nosso papel enquanto membros desta igreja, como crentes, como membros do corpo de Cristo. Começando pelo primeiro ponto que eu já mencionei aqui, que Cristo, Ele continua sendo o cabeça da igreja, como diz lá em Efésios 4, 15 e 16. Cristo é o cabeça. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetue o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor.
Paulo deixa muito claro aqui nessa passagem que a igreja ela não gira em torno de homens, de mulheres, de jovens e crianças. Ela gira em torno de Cristo. A autoridade suprema da igreja é Cristo. É Ele quem nos dirige, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem governa o corpo. Nada, absolutamente nada acontece fora do seu controle. Convido os irmãos a abrir suas Bíblias no Salmo 127, versículo 1. Salmos 127, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus no Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que a edificam. Quando nós entendemos, irmãos, que toda a obra que nós fazemos, ela deve estar alicerçada, ela deve ser de conforme a vontade de Deus. Se o Senhor não edificar, se o Senhor não abençoar a casa, em vão é o nosso trabalho. Quando nós entendemos esta passagem, nós aprendemos a descansar no Senhor, sabendo que dele é a obra, mas ao mesmo tempo, nós assumimos uma responsabilidade. O Senhor edifica a casa, mas somos nós, irmãos, que temos que trabalhar nesta casa. Como falamos lá em Colossenses 1:18, ele é a cabeça do corpo da igreja. O crescimento da igreja, ele só acontece quando cada um de nós, irmãos, tenhamos em mente que Cristo é o cabeça. Mas assim como diz lá em Efésios, cada corpo ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, nós temos que entender que Cristo é o nosso cabeça, que a obra é dele, que devemos descansar nele, mas também sabemos que nós devemos fazer a nossa parte. O corpo ele só vai crescer se as juntas estiverem operando, cada parte fizer o que lhe é devido. Quando alguém deixa de cooperar, todo o nosso corpo sente. Então, irmãos, olha a importância de nós estarmos unidos aqui em servir ao Senhor e que cada um fazer a sua parte. Porque se a ligação não funciona, como é que a minha perna vai andar? Se o cérebro não fizer o sangue circular, levando o oxigênio, aquela parte do meu corpo que não está recebendo o oxigênio vai morrer. Então, se eu tenho um problema, se eu tenho uma dor de cabeça, se eu tenho uma dor na perna, o que eu devo fazer? Eu devo trabalhar, eu devo buscar um meio para sanar aquele problema. Então, cada um de nós temos uma função importante enquanto somos corpo de Cristo. O que podemos entender, irmãos, quando lemos que Cristo é o cabeça, que vemos que nós fazemos parte do corpo de Cristo, é que nós não devemos seguir circunstâncias, momentos, coisas que acontecem. Nós seguimos a Cristo. Ele é o nosso cabeça. Nós não devemos reagir com medo, preocupados com o que vai acontecer no amanhã. Mas nós devemos ter fé, a unidade da fé. Nós não devemos nos dividir, mas juntos, como corpo, devemos crescer. Quanto mais unidos nós tivermos, melhor e mais saudável será o nosso corpo, a nossa igreja. Todo crente, no meu segundo ponto, ele foi chamado com um único propósito. E aqui é uma coisa muito importante, irmãos. Todos nós fomos chamados para servir.
Efésios 4:12 vai nos dizer, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Numa outra versão que eu tenho, diz assim, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, cada um de nós, irmãos, fomos chamados a servir. O texto, ele não diz que apenas alguns devem servir. Ele fala que todos nós devemos servir. Todos os santos foram aperfeiçoados para servir. Não temos, irmãos, a opção de não querer servir a Deus. Todos nós somos chamados a servir. O serviço não é opcional. Deus nos chamou para servirmos a Ele. Não apenas para assistirmos, para ficarmos parados enquanto os outros trabalham. Somos um corpo. E se apenas alguns membros, ou apenas algumas partes desse corpo decidem trabalhar, esse corpo vai funcionar? Se apenas o cérebro decide, não, eu vou bombar o sangue, fazer toda a proteína, todo o oxigênio circular pelo corpo. Mas aí o coração tem um papel de filtrar. Ah, não. Já que o cérebro está levando, eu não vou trabalhar. O que vai acontecer? Vai ter um momento que aquele sangue vai parar de circular, porque o coração não está fazendo a sua função. Então, cada um de nós, irmãos, temos um chamado para servir a Deus. E servir, irmãos, não é simplesmente ocuparmos um cargo. Temos os irmãos que servem nos ministérios. Temos o ministério com as crianças, temos o ministério do louvor, temos o ministério dos diáconos, da liderança, temos aqueles irmãos que servem na IBD, que servem com missões. Temos vários departamentos na nossa igreja. Temos os jovens com seu departamento também, as mulheres também nos departamentos. Temos vários departamentos. E dentre esses departamentos nós temos líderes, pessoas que têm um cargo de liderança que vão conduzir aquele departamento. Mas não é apenas o líder que deve trabalhar, é cada um de nós. Se por acaso as irmãs chegam num culto de senhoras, aí temos a líder das irmãs que ela decide, irmãos, vamos fazer tal evento. Eu quero que as irmãs tragam isso, isso e isso. Se as irmãs não trouxerem, vai acontecer o evento que a presidente propôs? A não ser que ela tenha se preparado bem e trago muitas coisas, pode ser que sim. Mas cada uma tem que fazer a sua parte. Assim como cada um de nós, irmãos. 1 Pedro 4:10. Ele vai dizer, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, com bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Cada um de nós foi dado um dom para a edificação do corpo. Se você é membro do corpo de Deus e você faz uma reflexão e vê que você não tem nenhum dom, é o momento em que você deve dobrar os seus joelhos, orar a Deus e pedir, Senhor, eu não tenho nenhum dom. Ajuda-me a ter um dom para poder o servir. Na Bíblia diz que nós devemos buscar cada dia mais nos aperfeiçoarmos. E para que nós devemos nos aperfeiçoar? Para mantermos o desempenho do nosso serviço, lá em Efésios 4:12, como nós vimos. Então, se você se sente que você não tem nenhuma habilidade, nada em que você possa servir o Senhor, faça uma reflexão, ore a Deus, peça direcionamento, que Deus vai nos instruir. Existem várias áreas em que você pode atuar no seu dom. Se você não é um líder, se você não gosta, por exemplo, de pregar, se você não gosta... Cantar, acho que todos gostamos, mas nem todos têm uma voz bonita para cantar. E muitos não querem se dedicar a estudar para poder
ter uma voz bonita. Mas existem dons, irmãos, que muitas vezes nós não vemos. Por exemplo, as irmãs na segunda-feira têm a oração. A oração, ela abre portas de uma forma incrível. Eu lembro do rei que foi dito, você vai morrer. Aquele rei foi orar ao Senhor, Senhor, foi clamar ao Senhor por aquilo, e o Senhor aumentou a vida daquele rei. A oração, ela tem esse poder, irmãos, e as irmãs fazem oração. Eu não estou aqui, muitos dos irmãos não estão aqui para ver esta oração, mas nós sabemos que essas irmãs estão aqui reunidas. Um outro dom que muitas vezes é invisível é o dom de exortar. Se você está passando por um problema, aí chega um irmão e vai lhe aconselhar, irmão, aquilo que você fez não é certo. Você tem que deixar isso porque isso é pecado. O irmão foi e deixou aquele pecado. Lá em Mateus vai dizer que nós não devemos levar para os outros o acontecido. Se foi resolvido entre você e o seu irmão, morreu ali. E muitos não vão saber o que aconteceu, mas aquele irmão, ele salvou o seu irmão de um pecado. E esse é um dom maravilhoso. Então, existem vários dons, irmãos. Qual é o seu dom? De qual forma você tem sido usado por Deus? E fica a pergunta, onde Deus pode estar me usando mais? Não existe um limite para você servir. Claro que temos um limite de tempo, né? Eu não posso, por exemplo, por mais que eu queira, estar em todos os ministérios. Eu não posso estar no louvor, em missões, nos jovens, na questão da limpeza, em tudo. Não posso. Mas eu posso, a cada dia, aperfeiçoar os dons que Deus me deu e servi-lo. Não existe um limite para servir a Deus. Outra pergunta, tenho servido com constância ou apenas quando eu sou chamado? Muitos irmãos têm um dom que não é um dos meus melhores, que é o dom da proatividade. Eu não sou uma pessoa muito proativa. Já aconteceu muitas vezes de eu ver alguém caindo numa moto e eu levar alguns segundos para pensar, poxa, eu tenho que ir lá ajudar aquela pessoa que ele está com problema. Mas tem irmãos que têm um chamado à proatividade gigantesca, ao ponto de você nem pedir, irmão, você precisa disso? É verdade, preciso. Pois eu vou lhe ajudar. Este é um dom, irmãos, que muitos têm, mas que muitas vezes não usa. Sempre que você vê uma certa situação em que você pode ajudar um certo irmão ou um certo ministério, ajude. Um outro dom invisível, que muitos não veem, mas que também é muito importante, o dom de contribuir. Muitas vezes eu não consigo falar, eu sou tímido, mas Deus me deu condições e eu vou abençoar a igreja com aquilo que Deus me deu. Nós temos um novo equipamento no som, que foi uma doação de um irmão dessa igreja. Muitos podem nem saber quem foi o irmão, mas nós somos abençoados através da contribuição deste irmão e de outros irmãos que têm contribuído com a nossa casa. Então, cuidar, acolher, orientar, servir em oração, são diversos dons que nós podemos ser usados para servir a Deus. Mateus 25 e 21 vai dizer, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Se você tem um dom, e ao invés de usar esse dom, você apenas enterra ele e não usa na casa de Deus, como é que você vai ter outros dons? Como é que você vai crescer? Eu não sei o que fazer, eu não tenho muitos dons. Deus lhe deu um dom. Faça aquilo com esforço e com dedicação, que Deus vai lhe dar outros dons para você servir a casa de Deus.
Um outro ponto, irmãos, do papel nosso como cristãos, vai estar lá em Atos, capítulo 2, versículo 42. Foi um texto que o Breno leu hoje pela manhã. Não foi combinado. O Breno preparou a sua pregação, eu preparei a minha, mas como a obra não é nossa, é de Deus, ele faz com que nós usemos os mesmos versículos, de certa forma. Atos 2:42 vai dizer assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. A igreja primitiva, ela crescia. Vai dizer aqui nesse capítulo que depois da pregação de Pedro, aumentou-se o número para mais de 3.000 pessoas foram convertidas e foram batizadas. E essas pessoas, elas perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Nossa vida espiritual, irmãos, nosso papel como cristãos, em tempos difíceis, tempos em que nós não esperamos, não sabemos como agir, é nos mantermos perseverantes, firmes ao serviço do Senhor. Esta igreja, ela crescia. Mas por que ela crescia? Porque ela permanecia firme nos fundamentos, mesmo em meio à pressão. Estes irmãos aqui, eles eram chamados de seitas pelos judeus. Mas mesmo assim, eles perseveravam firmes nos fundamentos. Colossenses 3,16 vai dizer para que habite ricamente em vós a palavra de Cristo. No momento que nós passamos por transição, essa transição não pode nos gerar, irmãos, um relaxamento espiritual. Não podemos ficar acomodados, esperando pelos outros ou simplesmente esperando por nada. Nós devemos, sim, que essa transição ela gere em cada um de nós um aprofundamento, que nós possamos, assim como estes aqui, perseverar na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Infelizmente, nos momentos difíceis, muitos acabam deixando de congregar, o que é uma coisa triste. Mas para estes que deixaram de congregar e para cada um de nós, fica a lição, irmãos, que nós devemos perseverar, firmes na doutrina e na comunhão. Quando eu passo por uma dificuldade, quando eu estou com algum problema, muitas vezes eu preciso desabafar com alguém. E quando nós estamos em comunhão com a igreja, um irmão a quem eu me desabafo, a quem eu falo o meu problema, ele vai me ajudar. Irmão, vamos lá, infelizmente as coisas acontecem, ele vai, claro, fazer todo um aconselhamento e depois ele vai me fortalecer. Nós devemos, em momentos em que nós estamos passando, nos fortalecermos cada dia mais. Que a transição em que a nossa igreja vive, ela possa nos trazer, irmãos, mais compromisso, tanto com a palavra de Deus, como em servir a Cristo. Não podemos deixar de congregar, não podemos deixar de servir a Deus, simplesmente porque temos uma dificuldade. Mas essa dificuldade vai nos fazer, ou deve nos fazer, cada dia mais buscarmos a Deus. Quando cada um de nós estamos doentes, ou passando por uma dificuldade, neste momento, certamente, muitos de nós nos buscamos, ou buscamos a Deus em oração. Paulo, quando estava com o espinho na carne, ele orou várias vezes. E Deus falou para ele, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu quero mostrar através dessa dificuldade como eu posso
fazer você crescer. Então, que nós possamos mantermos firmes na palavra de Deus e sabemos que momentos assim, irmãos, nos fazem querer crescer. Crentes maduros, eles sustentam a igreja espiritualmente. Quanto mais firme o crente está em Deus, mais saudável a nossa igreja se torna. Outra obrigação, outro papel que nós devemos ter, irmãos, enquanto corpo, é cuidar um dos outros. Gálatas 6:2 vai nos dizer que nós devemos levar as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. A maturidade cristã, ela se revela nesse cuidado mútuo, onde há amor, há suporte. A lei de Cristo, como ele vai dizer lá em Efésios novamente. Abramos novamente nossas Bíblias em Efésios, capítulo 4. Lá no finalzinho do versículo 16, ele vai dizer: para sua edificação. Em quê? Em que está essa edificação? Em amor. A lei de Cristo é o amor. Uma igreja madura, ela não vai transferir toda a responsabilidade apenas para algumas pessoas, mas ela vai assumir o cuidado mútuo. Vamos abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 12, irmãos. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Versículo, a partir aqui do versículo 25. Do 25 e versículo 26. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 25 e versículo 26. Vai dizer assim: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Então aqui Paulo vai falar sobre a questão do cuidado que nós devemos ter uns para com os outros. E como é que nós demonstramos esse cuidado de uma forma mais prática? Coloquei aqui alguns pontos em que cada um de nós pode cuidar e mostrar amor um pelos outros. O mais claro aqui é a questão de nós estarmos atentos aos irmãos mais fracos, aqueles que estão passando por uma dificuldade. Certamente, todos nós temos amigos. E se um amigo seu, ele está com um problema, você consegue perceber apenas conversando com aquele amigo que ele não está normal. Apenas uma conversa. Mas por que você percebe? Porque você ama aquele seu amigo. Você sabe como é que é aquele seu amigo. O amor que você tem por ele lhe faz ver quando aquele seu amigo não está bem, quando ele precisa da sua ajuda. Então, o amor que nós devemos ter mutuamente um pelos outros, ele vai nos mostrar quando o irmão está passando por algum problema e que nós devemos ajudar aquele irmão. Outra forma que você pode demonstrar amor pelo seu irmão é ajudar sem esperar algo em troca, sem esperar reconhecimento. Da mesma forma que eu falei da exortação, quando uma pessoa está com um pecado e você chega e exorta aquela pessoa, se aquele pecado é para morrer ali, então as pessoas não vão saber o que aconteceu. Você não pode esperar que alguém te dê louvores por algo que você fez. Mas a palavra de Deus diz que quando você faz uma boa dádiva em segredo, é Deus quem vai lhe recompensar. E melhor do que você ter louvores dos homens, é ter louvores de Deus. Então, ajudar alguém sem esperar ter reconhecimento.
Uma outra forma que você pode demonstrar amor pelo seu irmão é caminhar junto, estar com aquele seu irmão e nunca deixar o seu irmão sozinho. Na caminhada cristã, nós devemos sempre estarmos unidos, aconselhando, chorar com os que choram, como diz a palavra de Deus, e rir com os que riam, se alegrar com os que estão alegres. A caminhada cristã, o amor que nós devemos ter um pelos outros, deve nos fazer não deixar que ninguém se sinta sozinho. Muitas vezes eu não sei se alguém está se sentindo sozinho ou passando por uma dificuldade. Nessa situação, qual é a forma que eu posso demonstrar amor por aquela pessoa? Orando. Orar uns pelos outros. Você tem orado pela sua igreja? Você tem tirado uns minutos do seu dia e pedido, Senhor, que o Senhor direcione a liderança da igreja para que nós possamos continuar crescendo espiritualmente, unidos? Devemos sempre, irmãos, orar uns pelos outros. E é nosso papel também estarmos unidos, exortando e mantendo o amor cristão. Vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 João, capítulo 2. Lá no finalzinho, antes de Apocalipse. 1 João, capítulo 2. Vamos ler aqui os versículos 9 e 10. Primeira João 1, do 9 e 10, vai dizer o seguinte: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se disser que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Devemos, irmãos, confessar os nossos pecados. Muitas vezes passamos por dificuldades e deixamos aquilo dentro de nós. Sendo que quando você busca alguém, quando você procura um irmão para lhe aconselhar, para lhe exortar, você pode resolver aquele problema. Quando algo não está resolvido em nossos corações, aquilo vai nos consumindo a um ponto que você não consegue mais aguentar. E é neste momento em que nós precisamos um dos outros. Carregarmos um dos outros o peso que cada um de nós temos. O amor, ele não é simplesmente um sentimento. Ele é uma prática diária. Eu não posso falar que eu amo meu irmão, que eu amo a minha igreja, se eu não faço nada pela minha igreja, pelo meu irmão. O amor, ele não é apenas uma palavra, ele é uma prática. Devemos sempre exortar uns aos outros. Quando você exorta um irmão, quando você fala com aquele irmão que aquilo que ele fez está errado, você mostra para aquele irmão que você se importa com aquela pessoa, que você ama aquela pessoa. Porque é muito fácil eu ver um irmão fazendo algo de errado, por exemplo, eu vendo o Júnior fazendo algo de errado e não chegar nele e não fazer nada. É muito cômodo, é fácil para mim fazer isso. Porque eu não sei qual vai ser a reação do Júnior se eu chegar nele e falar, Júnior, você fez isso, rapaz, não faça mais isso. Possa ser que aquele meu irmão me odeie por eu chamar a atenção dele. Mas, como crentes, nós devemos manter a unidade. E a unidade implica em cuidar um dos outros. Em você ver um irmão passando por algum problema e você ir lá e orientar aquele irmão. Efésios 4:15, ele vai dizer, seguindo a verdade em amor. Todos nós devemos, irmãos, corrigir uns aos outros com mansidão, demonstrando não que nós somos melhores, porque vai dizer também na palavra que quando você
vê um irmão caindo e você for exortá-lo, tenha cuidado para que você também não caia. Então nós não devemos corrigir um irmão apenas para mostrarmos que nós somos melhores, mas não, tem que ser aquele espírito de amor. Você ama aquele seu irmão em Cristo, aquele irmão faz parte da sua igreja, a sua igreja não vai crescer e se edificar se todos não estiverem saudáveis. Então você tem que chegar naquele seu irmão e, em amor, corrigi-lo. Pois a correção, ela vai preservar a comunhão uns com os outros, irmãos. Devemos rejeitar qualquer tipo de divisão, qualquer tipo de murmuração, porque isso não agrada a Deus. Mas em amor, cada um de nós deve buscar fazer a vontade de Deus e mutuamente unidos, como dizem em Efésios, a unidade que faz o corpo funcionar. Devemos também ter esse mesmo desejo. E por último, irmãos, um último papel do cristão, uma última verdade que nós vamos ver nessa noite, está lá nos Salmos 23 e 1. Eu acho que os irmãos não precisam abrir, acho que todo mundo sabe de cor. O Senhor é o quê? Meu pastor. E nada? Então, quem é o nosso pastor supremo? É o Senhor. Deus, Ele coordena a nossa igreja. Ele nunca vai nos deixar desamparados. Ele começou a boa obra, Ele vai continuar, Ele vai terminar. O Senhor, irmãos, em momento de transição, devemos sempre lembrar que o Senhor, Ele continua sendo o nosso pastor e que nada vai nos faltar. Ele continua nos guiando, cuidando e suprindo cada uma das nossas necessidades. A segurança da igreja não está apenas em circunstâncias, mas na fidelidade desse nosso pastor, que é nosso Salvador. Conclusão. Temos um chamado, irmãos, à maturidade, à unidade e ao compromisso. Deus está nos chamando a crescer, a servir, a amar e a caminhar juntos. Não é tempo de recuar, mas de assumir uma responsabilidade espiritual. Josué 24 e 15. Abramos nossas Bíblias para esta passagem. Josué, capítulo 24, versículo 15. Temos aqui uma situação em que Josué sabia o povo com quem ele estava lidando. Ele sabia que aquele povo, quando ele morresse, ele iria se desviar dos caminhos do Senhor. Existe uma questão, quando nós falamos que nós somos ovelha e que o Senhor é nosso pastor, a ovelha sem pastor, ela não consegue fazer nada. Ela não sabe caçar, ela não sabe ir atrás de algo. Por exemplo, ela tem um padrão. Se tal canto, o meu pastor vai me dar a minha comida, eu vou estar em tal canto para receber aquela comida. Tem um pastor conhecido meu que ele, numa pregação, ele falou que ele estava criando ovelhas, para justamente ele aprender como é que uma ovelha se comportava e como ele podia aprender mais da palavra de Deus através daquela criação. E uma coisa que ele percebeu é que uma ovelha, ela imita as outras. Se por acaso, num certo caminho, existe um buraco, e uma ovelha, ela pula para não cair no buraco, ela vai pular. Uma outra ovelha que viu aquilo, ela vai repetir esse mesmo processo. Ela vai pular também. Então, nós como ovelhas, nós somos imitadores de Cristo, do nosso pastor. E o nosso pastor, ele nos chamou para servirmos. Josué, ele vai dizer aqui,
no versículo 15, que ele e a casa dele serviria ao Senhor. A palavra de Deus nos mostrou, irmãos, nessa noite, que a igreja ela não é sustentada por circunstâncias simplesmente favoráveis, mas por crentes maduros que buscam a perfeição, cheios da palavra, comprometidos com o serviço em unidade e amor. Deus não está nos chamando, irmãos, a sermos mais responsáveis espiritualmente. Não ficarmos passivamente, mas buscarmos a perfeição. Filipenses 1:27 vai dizer: permanecei firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Cada crente aqui tem um papel. Cada dom importa. Cada atitude, ela conta. Quando a igreja entende que nós dependemos um dos outros para crescermos, ela não irá enfraquecer, mas irá se fortalecer. Hebreus vai dizer lá, Hebreus 10:24, consideremos-nos uns aos outros para 10:24, consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregarmos. Que este momento que nós passamos, irmãos, de transição, seja um momento em que nós possamos crescer em amor, servir ao nosso Senhor com mais zelo, cuidarmos uns dos outros e caminharmos juntos, olhando sempre para Cristo. E vamos encerrar lendo 1 Coríntios 15:58. Convido os irmãos para abrir nessa passagem, para lermos 1 Coríntios 15:58. Diz assim: sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho é vão? Não é vão. Então nós sabemos, irmãos, que devemos ficarmos firmes em qualquer situação e constantes, sempre abundantes, ou seja, sempre engajados, buscando dar frutos na obra do Senhor, sabendo que esse trabalho, que o vosso trabalho, não é vão no Senhor. Então, irmãos, uma igreja ela permanece firme, não porque tudo está definido, porque nós temos líderes, porque nós temos pessoas que estão à frente, mas ela permanece firme porque Deus continua sendo fiel a esta igreja. E onde, irmãos, você vê um povo que está unido, que está cheio do amor de Cristo e pronto a servir, ali você vai ver Deus operando naquela igreja. Então, que nós possamos sairmos daqui, irmãos, sabendo o nosso papel como cristãos, de estarmos sempre unidos, buscando crescer mutuamente no amor e na sabedoria de Deus. Estarmos sempre cheios deste amor de Cristo, porque assim nós veremos Deus edificando nossa igreja. Amém, irmãos?